A audição e a capacidade de falar são duas capacidades, são duas realidades que o ser humano tem. E são duas capacidades que estão interligadas entre si. Nós somos capazes de falar porque antes nós ouvimos. E quando nós ouvimos, isso é uma reação biológica. Quando nós ouvimos, aquilo que nós ouvimos são impulsos direcionados ao nosso cérebro, que processa estas informações, e uma vez que ele processa essas informações, a informação do som, nós então compreendemos aquilo que foi dito, e a partir desta compreensão, nós podemos elaborar as palavras que nós falamos. Nós só falamos porque ouvimos. Nós aprendemos a falar porque nós ouvimos. As crianças, como ainda não têm esta capacidade de controlar uma coisa e outra, a audição e a fala, as crianças, quando estão no processo de aprender a falar, as crianças gritam, mas aquilo não é um grito simplesmente. Aquilo já é um princípio da fala, ela está exercitando a musculatura, a capacidade de falar, mas ela precisa aos poucos ir treinando esta fala. E a gente vê que os pais têm aquela vontade que a criança fale, que ela comece a dizer as primeiras palavras. E os pais incentivam, ficam conversando com a criança, tentando fazer ela repetir alguma palavra. E aí fica aquela disputa para saber se ela vai falar primeiro mamãe ou se vai falar primeiro papai, né? Como as crianças ficam muito com os avós e com os tios hoje em dia, também os avós e os tios entram na fila para disputar qual vai ser a primeira palavra que a criança vai dizer, né? E às vezes nem uma palavra que é entendida verdadeiramente, mas aí já se diz assim, essa foi a primeira palavra que ela falou, foi mamãe, ou foi papai, ou foi vovô, ou foi vovó, né? Mas é o treinamento que aos poucos vai sendo dominado pela criança e a capacidade de falar vem. E aí a criança é capaz de elaborar palavras, é capaz de dizer o que ela quer, como ela quer. Quando vai chegando a idade, essa capacidade ela vai sendo invertida, porque as pessoas adultas ou os mais velhos vão perdendo a audição, a capacidade de ouvir, elas também vão falando mais alto. Não é incomum que a gente converse com uma pessoa idosa e ela fale muito mais alto do que o normal. Por quê? Porque ela não está ouvindo direito. E às vezes o que precisa é corrigir com um aparelho auditivo, dominando aquela capacidade de ouvir, e a partir disso, ela poderá, então, falar com mais tranquilidade. Isso é uma situação, um acontecimento, uma realidade pura e simplesmente biológica na vida de todos e de cada um de nós. No Evangelho, Jesus havia feito um percurso, um caminho, e por esse caminho que Jesus foi fazendo, ele foi se tornando muito conhecido. E as pessoas que viam Jesus queriam sempre ver algum feito maravilhoso de Jesus. As pessoas se juntavam porque tinham escutado que em determinado lugar Jesus havia curado doentes, curado leprosos, curado aleijados, tinha feito cegos enxergarem. E eles queriam também ver um acontecimento maravilhoso da parte de Jesus. E agora, neste evangelho que nós ouvimos aqui, se fala de uma multidão e do momento onde é apresentado a Jesus um homem que não ouve direito e por isso fala com dificuldade. É alguém que tem uma dificuldade no pronunciar as palavras. E apresentam este homem a Jesus, esperando que ali seja feito um milagre. Quem não queria ver um milagre de Jesus? A multidão estava reunida justamente para presenciar isso. Mas Jesus tem uma atitude, que é uma atitude que desconcerta, porque ele toma aquele homem pela mão e ele se afasta da multidão. E Jesus se afasta da multidão justamente para evitar duas coisas: o espetáculo e o barulho. Jesus não veio para fazer dos milagres um acontecimento espetacular. Jesus não veio para fazer um espetáculo que as pessoas olhassem e vissem ali o poder de Deus. Não é isso.
Porque quem não é capaz de entender o poder de Deus no mistério do Cristo crucificado, não é capaz de entender o amor de Deus. Quem não consegue perceber a presença de Deus até nas coisas que fazem sofrer, nos sofrimentos, não será capaz de adorar a Deus nos acontecimentos totais da vida, em todos os acontecimentos da vida. E ficará sempre à procura de sinais. E muitos ali, daquela multidão, ou aquela multidão estava reunida, justamente para testemunhar um grande acontecimento. Jesus evita o espetáculo. É interessante como que hoje, às vezes, parece que a gente precisa fazer espetáculo da celebração eucarística, da adoração eucarística, para que seja atrativo às pessoas. Parece que nós precisamos fazer dos sacramentos um espetáculo, precisamos fazer dos sacramentos um grande acontecimento espetacular que chame a atenção, com queima de fogos, com shows pirotécnicos, com show de luzes, para que as pessoas se sintam atraídas. E não é isso. Deus se encontra na intimidade. Deus se encontra no silêncio, naquela intimidade silenciosa, aonde a pessoa humana se coloca diante do Senhor. E neste misterioso encontro se dá uma presença de fé, uma ação de fé. Se dá um verdadeiro encontro de fé. E aquilo que Bento XVI nos lembra, quando fala que não se chega à fé cristã, pelo menos não se chega com a transmissão de um conjunto de ideias, de tradições, mas que se chega através do encontro com Jesus Cristo. E é impossível encontrar-se com Jesus Cristo no barulho da multidão, no show espetacular, nas coisas que são vistosas, porque Deus se revela no silêncio, Deus se revela nas coisas pequenas, Deus se revela naqueles acontecimentos da intimidade. A segunda coisa que Jesus evita é o barulho, porque o barulho atrapalha a voz de Deus, o barulho atrapalha escutar a voz de Deus, o barulho causa uma grande confusão. E como no nosso tempo nós temos uma grande confusão na escuta da palavra de Deus. Isso não é novidade, porque a segunda leitura da carta de Tiago já falava desse barulho. Esse barulho que faz com que o evangelho fique distorcido. O evangelho não é escutado na sua plenitude, porque ali se começa a fazer separação, acepção de pessoas. Ali uns têm mais valor do que os outros. Ali se começam as diferenças. E não é esse o sentido do evangelho. Esse é o barulho que atrapalha a escuta do evangelho, a escuta da palavra de Deus. No nosso tempo não é diferente. Existe muito barulho, até na pregação, às vezes mesmo dentro da igreja. Muita confusão naquilo que é anunciado, que é pregado, e que distorce o sentido pleno da palavra de Deus. Em nome da acolhida, em nome de tantas outras coisas, de acolher bem, de receber, em nome de não fazer discriminação, em nome de não ofender as pessoas, se deixa de dizer a verdade que liberta. E aí nós vamos criando uma sociedade negacionista da verdade. Uma sociedade que nega a evidência da verdade, dizendo que isto ou aquilo é apenas uma questão de opção, é apenas uma questão de opinião, é apenas uma questão de vontade própria, subjetiva de cada um. É uma rejeição à verdade. É uma rejeição porque esta sociedade, ou porque nós que estamos nesta sociedade, não queremos escutar a verdade da palavra de Deus. O problema é esse: escutar o evangelho na sua simplicidade, escutar o evangelho na sua clareza, escutar a proposta de Jesus Cristo, que não é uma proposta qualquer, mas é uma proposta de conversão e de mudança de vida. E isso incomoda. Quando Jesus tira aquele homem do barulho, quando Jesus tira aquele homem do espetáculo, ele leva este homem para um encontro com Deus. E este encontro com Deus é um encontro que chama a conversão.
Como é difícil falar de conversão nos dias de hoje. Porque muitas vezes se quer escutar uma palavra que aceita todos os enganos, todas as mentiras, todos os equívocos, como se isso fosse apenas uma questão de opção ou de opções. E isso não é verdade. A rejeição da verdade é, sim, um sinal dos nossos tempos. É um sinal de uma sociedade, de um povo, de um tempo que quer estar surdo diante da verdade do Evangelho. Jesus afasta este homem e ali acontece a cura. Interessante que Jesus toca primeiro os ouvidos, depois a boca. E a primeira coisa que se abre são os ouvidos. Porque é a partir da abertura dos ouvidos, ou seja, da capacidade de ouvir, de escutar, que nós podemos falar, que nós podemos pronunciar alguma coisa que seja boa. Nós só podemos viver a nossa vida plenamente à medida que nós estamos ligados a Deus. E que esta ligação com Deus é uma escuta sincera, verdadeira, da palavra que Deus nos dirige. Sem isso, nós somos surdos. Isaías falava da cura dos surdos, da cura do tempo do Messias que viria para fazer a cura. E não é a cura física, não é apenas a cura da surdez física, mas é esta cura, a cura da capacidade de escutar a palavra de Deus, a cura da capacidade de escutar a Deus que chama, a Deus que se manifesta, a Deus que vem até nós para nos convidar a uma transformação e a uma mudança de vida. Se isso não acontece, não existe verdadeira vida cristã. E se nós escutamos a palavra de Deus pela metade, nós não somos discípulos. Se nós impomos à palavra de Deus a censura da verdade, dizendo que isso ou aquilo eu não aceito, nós fazemos parte dessa sociedade que nega a verdade. Uma sociedade negacionista da verdade, que incorre cada vez mais nos caminhos da perdição, nos caminhos da escuridão, nos caminhos que levam para longe daquilo que é vontade de Deus, daquilo que é proposta de conversão. E como nós podemos viver a nossa fé? Justamente abrindo os nossos ouvidos, mas abrindo os nossos ouvidos com atenção, para escutar, para ouvir a palavra anunciada e proclamada. Não simplesmente para ouvir qualquer pregação, não simplesmente para ouvir qualquer palavra, e dizer que isto ou aquilo também é evangelho. Não, o evangelho é aquele anunciado por Jesus Cristo. A verdade é aquela falada por Jesus Cristo. A verdade não está nas ideologias, não está nas proposições e nas propostas humanas, mas a verdade está na palavra de Deus que nos conduz a uma vida autêntica, como homens e mulheres que diante de Deus respondem ao projeto de Deus com alegria, como homens e mulheres que diante de Deus respondem com convicção, com fé, aquilo que acreditam. Nós estamos celebrando hoje os 80 anos da nossa diocese, e que bonito é celebrar esses 80 anos da vida, da caminhada, da história da nossa diocese. Hoje nós temos o registro dessas imagens, da transmissão pela TV Canção Nova, também pela TV Oração, né? Nós não temos as imagens, nós não temos registros do início da nossa diocese, nós não temos alguma coisa mais assim. Certamente outras pessoas, às vezes parentes de muitos de nós que aqui estamos, estiveram lá naquele início da diocese. E esta caminhada foi sendo alimentada, não por qualquer coisa, mas pela escuta da palavra de Deus, pela proclamação, pelo anúncio da palavra de Deus, por essa palavra que nos chama à conversão. E hoje, nesse tempo, nós queremos continuar esta tarefa. Se lá no passado, há 80 anos, deram início a esta caminhada, que chegamos aqui hoje, nós queremos continuar assim. Nós queremos continuar anunciando, proclamando o Evangelho, anunciando pela palavra, mas também anunciando pelo testemunho. Que Deus nos dê essa capacidade de ter ouvidos atentos, ouvidos abertos, de sermos capazes de escutar
com sinceridade e docilidade a sua palavra, e que com caridade possamos também ser testemunhas desta palavra no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.